Olá, galerinha, tudo bem? Sou Juliana Bailão, professora de Linguagens, Códigos e Tecnologias e de Língua Portuguesa. O que acontece é que hoje nós vamos falar sobre a prova da Unievangélica e nós vamos resolver a prova de 2016-1. Acompanha comigo cada questão, faça a anotação do conteúdo a ser estudado, porque normalmente esse conteúdo ele é recorrente, tudo bem? E olha só, algumas técnicas para resolver qualquer tipo de prova. Primeira coisa, não leia o texto, leia primeiro o comando da questão. O comando vai direcionar o que você precisa buscar no texto ou não. Então, não deixe de se atentar que o comando tem que ser analisado e entendido, tudo bem? Depois você vai para o texto, caso necessite. Bacana? Vamos para a questão número 1 e vamos ler o enunciado. O autor defende no texto a tese teórica segundo a qual os falantes, quando enunciam formas como fazer, o palhaço, eu se jogo, subiu os preços da gasolina e estão. Espera só um pouquinho, o que ele quer saber desse enunciado? Vamos analisar uma coisinha aqui, galera? Seguinte, olha. Primeiro, o autor defende no texto uma tese teórica. Então, essa tese, que tese que ele está discutindo? Vamos lá? Que os falantes, quando enunciam tais formas assim, estão querendo fazer o quê? Então, nós vamos ter que voltar no texto e dar uma olhada nele. O que ele está dizendo quanto aos falantes? Vamos lá? No texto ele fala assim, ó. Ele falou que defende a tese, provavelmente ele vai colocar no início já do texto, ou seja, na introdução. Mas olha só, já até marquei para você. Muitos imaginam que os que falam errado, falam de qualquer jeito. Mas é bastante fácil mostrar que, de fato, os que erram apenas seguem outras regras. O problema é que essas regras não são aceitas ou são consideradas desvios. Peraí, então vamos entender. Voltando então para a questão, ele perguntou assim, qual que é a ideia que o autor defende no texto? Essa tese de quem fala errado? Então é o seguinte, quando ele faz isso, galera, ele está dizendo para você que ele usa a língua dentro de preceitos que estão na língua portuguesa, sim, só que são considerados desvios dessa língua. É isso que ele está dizendo. Ou não são aceitos pela sociedade, mas são formas integrantes da língua portuguesa. Pensando nisso, a gente deve marcar, então, a letra B. Usam a língua conforme um repertório de regras inerentes ao português, certo? Por que não seria, então, a letra A? Você vai me perguntar. Ué, empregando formas linguísticas erradas, inaceitáveis no sistema regular da língua. Quer dizer que o falante, quando faz isso, ele só emprega normas linguísticas erradas? Primeiro, não é errada, ela é considerada um desvio, mas não é errada. Cuidado com essa palavra, tá, gente? Beleza, então letra A tá fora. Letra C, vamos analisar? Falando errado porque não tiveram acesso à norma padrão da língua portuguesa. De novo o tal do falar errado, hein? Não pode cair nessa. Ele não fala errado. Ele tem normas inerentes à sua própria regra. Tudo bem? Há uma regra da língua portuguesa, mas da sua própria situação. Bacana? E a letra D. Corrompendo de forma irremediável o padrão estrutural da língua portuguesa. Nem pensar. Não corrompe, não. Eles só usam um sistema de regras mais adequado à situação dele e que é considerado um desvio ou não é aceita pela sociedade como uma forma padronizada. Agora, o que eu quero que você perceba? Nas questões de variação de linguagem, tome cuidado com a expressão erro. Nós não falamos mais em erro na nossa linguagem, nós falamos de adequado ou inadequado para a situação, tudo bem? Então fique esperto com isso. Vamos embora para a questão número 2? Beleza, vamos lá, gente. Questão número 2. Segundo a norma padrão do português, o enunciado ouvem-se cada vez mais estruturas como esta. E aí o que acontece? Segundo a norma padrão, o que essa estrutura nos mostra? E vamos lá então, gente. Primeiro pela letra A, olha só. Pela letra A tá assim. Apresenta um sujeito cuja indeterminação se constrói com a partícula C. Epa, peraí, ele está falando de partícula C. Então, anota no cantinho aí, material que você vai fazer, vai estudar, olha só, partícula C. Galera, partícula C e partícula Q, essas duas partículas têm que ser estudadas. E muito bem estudadas, sabe por quê? Na prova, eles ficam alternando. Numa prova coloca a partícula C, outra partícula Q. Então, assim, esse é um estudo obrigatório para a prova da Unievangélica, bacana? O que você vai perceber? A partícula C, neste caso, ela tem várias funções que ela pode assumir.
O que nós vamos analisar? Primeiro, ele falou que é indeterminação do sujeito. Para que seja indeterminação do sujeito, o verbo tem que ser transitivo indireto ou tem que ser intransitivo. Nesse caso, o verbo é ouvir. E quem ouve, ouve algo. Nesse caso, ouviu as estruturas como esta, certo? Então, ele é um verbo transitivo direto. Vou até marcar para você. Verbo transitivo direto. Portanto, não pode ser indeterminação do sujeito. Essa partícula ser com verbo transitivo direto significa que é uma partícula apassivadora. Bacana? Então vamos colocar num cantinho aí para você analisar? Verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais a partícula ser, a gente vai ter um índice de indeterminação do sujeito. Bacana? Ok. Se o sujeito é indeterminado, obviamente o verbo não concorda com nada, vem na forma geral, que é na terceira pessoa do singular. Agora, vamos fazer uma outra anotação. Vamos lá. Se o verbo for transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser, nós vamos ter então uma partícula apassivadora, certo? Partícula apassivadora significa que o sujeito é paciente, mas ele existe ali. E se ele existe, o verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito estiver no plural, o verbo também vai estar no plural. Bacana? Ok. Nesse caso, ouve-se... O que se ouve aqui? São ouvidas as estruturas. Então, isso aqui é uma voz passiva. E esse ser é uma partícula apassivadora, portanto aparece na voz passiva. O que faz a letra B também está errada, porque ele fala está na voz ativa. Não, estamos na voz passiva, certo? Letra C, se encontra na voz passiva sintética. Beleza, razão pela qual o verbo está no plural. E por que está no plural? Para concordar com o sujeito, as estruturas. Bacana? Então a letra C. E na letra D ele fala assim, constrói uma oração em que o ser acumula as funções de sujeito e objeto. Não mesmo, estamos na voz passiva e na voz passiva o sujeito, aliás, a partícula ser transformou o objeto direto em sujeito. Então ele não acumula funções, ele transforma o objeto em sujeito. Então isso aqui está errado também. Portanto, letra C. Bacana? Vamos para a próxima?